Esta é a nona videoaula do curso Operações Fundamentais. Hoje nós vamos trabalhar com a continuação da aula anterior. Na aula anterior nós apresentamos o conceito de soma de fração, subtração de fração e de mínimo múltiplo comum. Nessa aula nós vamos continuar exatamente de onde paramos da aula anterior. Na aula anterior eu perguntei qual seria o resultado da operação 2/3 mais 3/2. Quem seria este valor? Esta foi a minha pergunta na aula anterior. Para resolver isso, nós temos uma coisa muito comum na matemática, que trabalhar com o que já sabemos. O que é que nós sabemos? Que se os dois denominadores fossem iguais, nós já teríamos resolvido isso tranquilamente. Bom, vou escrever de novo, ficou estranho. Então nós temos 2/3 e 3/2. E gostaríamos que os denominadores fossem iguais. Bom, como é que eu posso fazer isso? Usando aquela propriedade que a gente viu na aula passada. Multiplicar o numerador e o denominador por um número, ou dividir por um mesmo número, não altera o valor. Então vamos ver se eu consigo multiplicar e transformar os dois com o mesmo denominador. Pense comigo. Se eu pegar aqui 3 e multiplicar por 2, eu tenho 6. E se eu pegar 2 e multiplicar por 3, eu também tenho 6. Ou seja, eu encontrei uma maneira de transformar os dois em um denominador comum, que é quem? 6. Bom, continua o erro com o programa, né? Que ele algumas vezes reconhece meu círculo, como ele reconheceu aqui, e outras vezes não. Bom, então o que é que eu vou fazer? Como eu fiz aqui, eu preciso multiplicar por 2. Então fica 2 sobre 3 vezes 2. Só que eu preciso multiplicar por 2 em cima também. Mais 3. Aqui eu preciso multiplicar por 3, né? 2 vezes 3. Mas eu preciso multiplicar em cima também. Então eu vou ficar o quê? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Mais 3 vezes 3, 9. E 2 vezes 3, 6. Agora tranquilo. Lembrando, quando os denominadores são iguais, basta somar os numeradores. Então fica 4 mais 9 sobre 6, que dá 13 sobre 6. E esse é o resultado da nossa operação. Veja que fantástico. Eu parti de alguma coisa que eu sabia para responder um caso que eu não sabia. E é isso que muitas vezes a matemática faz. É partir do que já é conhecido para explorar o desconhecido. Bom, mas para um pouco para pensar. Esse método aqui, algumas vezes, não deve ser lá muito fácil de se enxergar. Se os números forem grandes ou esquisitos, eu não consigo imaginar. Não vai ser difícil imaginar um número que multiplique, por exemplo, para ficar mais claro, 1 sobre 173 mais 1 sobre 834. Seria muito difícil imaginar um número que multiplica a primeira fração e outro número que multiplica a segunda fração, cujos 10 denominadores são iguais. Então, mesmo essa técnica tendo sido muito inteligente, a gente tem que encontrar alguma regrinha melhor, mais conveniente para resolver a soma de frações. E nós vamos encontrar. Primeiro, vamos trabalhar com o caso que resolvemos, esse caso aqui. Veja bem. Pegar um número que multiplique este denominador e este, e tem que dar a mesma coisa, é a mesma coisa que tentar encontrar uma coisa chamada mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É o primeiro múltiplo que os dois se igualam. Por exemplo,
Quem são os múltiplos de 3? Porque essa é a conta que a gente quer resolver, né? Então, os múltiplos de 3 são... Vamos lá, alguns só, porque são infinitos. 3, 6, 9, 12, o quê? 15, 18 e assim vai. Quem são os múltiplos de 2? São 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim vai. Perceba que existe um múltiplo comum, o primeiro, que é o 6, ó. Engraçado que foi exatamente o valor que nós transformamos o denominador. Então parece que estamos indo pelo um caminho certo, né? Então, encontramos um mínimo múltiplo comum de 3 e de 2, que nós representamos assim, M, M, C, de 3 e de 2, e encontramos que esse MMC é 6. Agora vamos ver o que podemos fazer com esse 6 para transformar 2 terços mais 3 meios em 2 vezes 2 mais 3 vezes 3 sobre 6, que é equivalente ao que a gente chegou aqui, se você parar um pouco para pensar. Bom, é bem fácil fazer isso. Veja bem. Pense um pouco. Se eu pegar 6 e dividir por 3, eu tenho 2. E se eu pegar 2 e multiplicar por 2, eu encontrei o resultado aqui. Oxi, que coisa interessante. Parece que eu dividi pelo denominador, multipliquei pelo numerador e encontrei a expressão que eu queria. Interessante, não é? Vamos ver se isso sempre acontece? Que isso acontece no outro caso? Veja bem, se eu pegar 6 e dividir pelo outro denominador, que é 2. Então, 6 dividido por 2, eu tenho 3. E se eu pegar esse 3 e multiplicar com outro numerador, que é 3, então vai ficar 3 vezes 3. Ou seja, se eu somar os dois, eu tenho exatamente o resultado que esperávamos, que é 13 sextos. Parece que encontramos um método para resolver as somas de frações. Mas vamos testar essa ideia, que provavelmente deve estar bastante confusa na sua mente. Mas com o próximo exemplo, muito provavelmente essa confusão vai acabar. Bom, o próximo exemplo que podemos pensar é o seguinte. Eu quero saber qual é o valor de 3 quintos mais 5 quartos. Usando aquela ideia que a gente viu, vamos tentar encontrar um número, os múltiplos de 5, os múltiplos de 4, e ver qual é o número que tem em comum, o primeiro múltiplo comum entre os dois. Veja que coisa interessante. Quem são os múltiplos de 5? É 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim vai. Quem são os múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim vai. Perceba que eu encontrei meu primeiro múltiplo comum. Foi quem? Foi 20. O que significa esse resultado? Que existe um número que multiplicado por 5 dá 20 e que existe um número que multiplicado por 4 dá 20 também. Ou seja, existe uma maneira de transformar esses dois denominadores num denominador em comum. Como é que eu faço isso? É só pensar. Que número vezes 5 dá 20? Se você pensar um pouco, você vai descobrir que é 4. Então, se eu multiplico por 4 em cima, também eu tenho que multiplicar por 4. Se eu multiplico por 4 embaixo, eu também tenho que multiplicar por 4 em cima. Então, aqui eu somo.
Vamos pensar agora, que número vezes 4 dá 20. Se você parar um pouco para pensar, você descobre que é 5. Se eu multipliquei por 5 embaixo, também tenho que multiplicar por 5 em cima. Então, eu vou ficar com 12 sobre 20 mais 25 sobre 20. Isso me dá um valor, como a gente já viu, os denominadores são iguais. Logo, se eles são iguais, isso significa que é só somar os numeradores. Então, eu ficaria com 37 sobre 20, que é a nossa resposta. Agora, o que é que podemos fazer? Vamos tentar enxergar essa resposta com esse métodozinho aqui que fizemos no primeiro exemplo, certo? Pegamos 20, dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. Então, vamos ver se isso dá certo? Vou até botar de vermelho para marcar. Então, 20 aqui. Então, perceba que o primeiro denominador é 5, né? Então, vai ficar 20 dividido por 5 vezes o numerador. Quem é o numerador? 3. Então, vezes 3. Mais, que é o sinal que está aqui. Mais o que? 20 dividido pelo segundo denominador vezes o numerador, que é quem? 5. 20 dividido por 5, 4. Então, fica 4 vezes 3, mais 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 5, dividido por 20. Então, 4 vezes 3, 12. E 5 vezes 5, 25 sobre 20. Então, nós ficaríamos com 37 sobre 20. Então, chegamos na mesma resposta que com esse. Só que a única coisa foi que encontramos um mínimo. Simplesmente isso, não precisamos estar supondo os números e esse tipo de coisa. Vou mostrar mais um exemplo. E este exemplo vai mostrar que realmente essa segunda estratégia que utilizamos funciona. Então, vamos formalizar essa estratégia e aplicar nos exercícios, certo? Mas perceba que a estratégia usada, ela é como se fosse uma fórmula para a primeira coisa que fizemos, que é tentar encontrar um número que multiplique números que multipliquem ambos os denominadores e transformem eles em um denominador em comum. Para assim podermos somar, porque nós sabemos a regra da adição cujos denominadores são iguais das duas parcelas. Então, agora vamos para esse último exemplozinho assim para ilustrar a regra. Então, nós temos a soma 6 quartos mais 3 sextos. Bom, vamos já logo de cara para aquela ideia. Que número eu multiplicaria ambos que dariam a mesma coisa? Se você parar um pouco para pensar, seria o seguinte. Vamos pegar os para parar um pouco para pensar, isso seria fácil. Mas vamos fazer o seguinte. Se é o resultado de uma multiplicação, por que eu não uso a ideia de múltiplo? Então, quais são os múltiplos de 4? Os múltiplos de 4 são 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim vai. Quem são os múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24, 30 e assim vai. Ou seja, parece que eu encontrei um múltiplo em comum. Quem é esse múltiplo? Este múltiplo em comum é, na verdade, 24. Não, antes mesmo, é o 12. Olha aqui o 12 aparecendo em ambos os termos. Ou seja, existe um número que eu multiplico por 4 e vira 12. E existe um número que eu multiplico por 6 e vira 12. Assim, eu transformaria esses dois denominadores que são diferentes em denominadores iguais. E resolveria todo o meu problema. Então, ficaria o quê? Para transformar em 12,
é só multiplicar 4 por 3. Então ficaria 6 multiplicado por 3 também, para não alterar o valor da fração. Mas, como é que ficaria? Para transformar em 12, basta multiplicar o 6 por 2. Então ficaria 3 vezes 2. Então, 3 vezes 6, 18. 3 vezes 4, 12. Mais 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 2, 12. Quando eu multiplicasse, ia ficar... Quando eu somasse as duas frações, quer dizer, ia ficar 18 mais 6 dividido por 12. Que dá 24 dividido por 12. Simplificando, perceba que tanto o numerador quanto o denominador dividem por 12. Então ia ficar 2 sobre 1. Vamos definir 2 sobre 1 como 2, certo? Por que isso? Porque me parece uma coisa meio óbvia, né? 2 sobre 1, ou seja, duas partes de um todo é 2. Usando aquela ideia de fração que a gente aprendeu na aula anterior. Veja bem, a gente usou esse método, né? Que é tentar encontrar um número para transformar os denominadores em comum. Vamos usar aquela ideia que fizemos, que eu vou até fazer de vermelho para ficar bem evidente. Vamos pegar o 12 e vamos dividir ele pelo denominador. Então, 12 dividido por 4 de cada fração. Vamos pegar esse resultado e multiplicar pelo numerador. Então, 6. Aqui, do mesmo jeito, 12 dividido por 6, que é esse aqui, prestando atenção, vezes o numerador. Quem é o numerador? 3. Então, teríamos 12 dividido por 4, igual a 3, vezes 6, porque é esse aqui, a multiplicação, mais 12 dividido por 6, 2, vezes 3, dividido sobre 12. 3 vezes 6, 18, mais 2 vezes 3, 6, sobre 12, que dá 24 sobre 12, que já sabemos a resposta disso, sobre 12, que já sabemos a resposta disso, e a 2. Bom, então me parece que realmente esse método, esse segundo método que utilizamos, ele serve para todos os casos. Então, a partir de hoje, nós vamos usar ele, certo? Para somar frações. Esse método, se vocês parar um pouco para pensar, tem uma receita. Qual é a receita? Encontrar o mínimo múltiplo comum, que foi o que fizemos, que é o 12. Em cada fração, dividir esse mínimo pelo denominador, como aqui 4, e dividimos por 6 também, perceba. E depois multiplicar pelo numerador, que é o numerador, é o 6 e o 3, ó. Então estamos multiplicando pelos numeradores. Então, eu vou enunciá-lo e vamos aplicar exemplos. Bom, com esses exemplos anteriores, nós podemos ver que surgiu uma fórmula para resolver a soma de frações com denominadores diferentes. Então, veja, vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, vamos encontrar o MMC dos denominadores. E o MMC será o denominador da fração resposta. Veja que isso acontecia aqui. O MMC, que é o mínimo múltiplo comum de ambas, é quem? É 12, né? Então ficou 12 como denominador. Depois, para encontrar o numerador, faça o seguinte procedimento em cada fração. Divida o MMC pelo denominador da fração, como fizemos nos dois casos. Perceba que dividimos 12 por 4 e dividimos 12 por 6. Aqui dividimos 20 por 5, que era o denominador da primeira, e 20 por 4. E em cima também fizemos isso. Pegamos 6. Não, mas em cima foi mais rápido. Então, esses dois. Dá para perceber isso. E pegue além de multiplicar pelo numerador, veja que eu dividi e depois multipliquei pelo numerador. Então, vezes 6. Minha gente. Veja aqui o 6, que multiplicamos por 6.
E veja aqui o 3, que multiplicamos por 3 também. Ok? Vamos lá para o caso em cima. Veja o 3 da primeira fração que multiplicamos. E veja o 5 da segunda fração que também multiplicamos. Ou seja, parece que nossa fórmula ela serve muito bem para dar a resposta de todas as somas de fração. Então vamos aplicar, vamos testar se realmente ela serve e terminar a aula. Então vamos para o primeiro exemplo. Eu quero saber quanto é 2/5 mais 3/6. Bom, primeiro eu preciso encontrar o mínimo múltiplo comum de 5 e de 6. Lembrando, o que é isso? É o maior múltiplo, é o primeiro múltiplo que aparece de 5 e de 6, que são iguais, né? Então, para fazer isso, vamos fazer o seguinte procedimento. Vamos ficar dividindo cada um pelos seus múltiplos. E se tiver algum múltiplo em comum, bom. Se não, ok. Veja como funciona. 6 dividido por 2, né? Seus divisores. Então, 5 não. Então, 5 repete. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3. 5 não. Então, repete. 3 dividido por 3, 1. Percebeu que eu cheguei no 1 aqui? Eu paro. Não me interessa mais por esse lado. Então, ignoro a partir de agora. E agora 5 dividido por 5. Então, 5 dividido por 5, 1. E o 1 desce, só por descer mesmo. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 5, 30. Então, o primeiro divisor comum, que é o mínimo, entre 5 e 6 é 30. Vamos ver se é isso mesmo? Para ver se nossa técnica realmente funciona. Quem é os múltiplos de 5? É 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e assim vai. Quem são os múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim vai. Perceba que o primeiro múltiplo comum que aparece é o 30. Então, o nosso mínimo múltiplo comum encontrado por essa fórmula realmente é 30. Certo? E é o que vamos utilizar a partir de hoje. Não é ficar escrevendo isso tudo de novo, não. Bom, então vamos agora utilizar a regra que encontramos, né? Então, meu denominador novo é 30. Eu vou pegar 30 e vou dividir pelo primeiro numerador, que é 5. Então, 30 dividido por 5 dá 6. Eu vou pegar o 6 e vou multiplicar pelo numerador da fração. Então, vai ficar 6 vezes 2. Mais 30 dividido... Agora a segunda, né? 30 dividido por 6, que dá 5. E vai ficar 5 vezes 3. Agora nós temos 12 mais 15 sobre 30, que dá 27 sobre 30. E essa é a nossa resposta. Ok? 27 sobre 30. Então veja que não foi difícil somar as duas frações com denominadores diferentes. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2 nós temos 1 sobre 12, 1 dozeavos, mais 5 sobre 10, ou 5 décimos. Bom, de novo, precisamos encontrar o mínimo comum, mínimo múltiplo comum de 12 e de 10. Então precisamos encontrar o MC de 12 e de 10. Vamos ver quanto dá este valor, né? Vamos usar aquele procedimento que fizemos no exemplo anterior. Ambos dividem por 2, o que é bom, que fica 6 e aqui 5.
Bom, já não dividem por 2 ambos, mas 6 continua dividindo por 2. Então, 2, 6 dividido por 2, 3. E 5 dividido por 2 não pode, não dá exato, quero dizer, então desce o 5. Olha, perceba que isso é muito diferente do máximo divisor comum que fizemos na aula anterior para simplificar frações, certo? Tem que ficar bem na sua mente. Eu vou mostrar a diferença aqui. Então vamos lá, ó. Não divide mais por 2 nenhum, divide por 3, certo? Então 3 dividido por 3, 1. E 5 não divide e desce. E agora divide por 5. 1 eu ignoro. 5 dividido por 5, 1. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Que vezes 5, 60. Então, meu mínimo é 60. Meu mínimo múltiplo comum. Vamos ver se realmente é isso? Vamos pegar os múltiplos de 12 e os múltiplos de 10 e ver se o primeiro que aparece, que é o mínimo, é realmente 60. Os múltiplos de 12 são 12, 24, 36, 48, 60, 72 e assim vai. Os múltiplos de 10 são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e assim vai. Ou seja, encontramos um múltiplo comum. O primeiro múltiplo comum, que é 60, que realmente é o que nosso dispositivo prático aqui encontrou, sem eu estar fazendo essas multiplicações aqui. Então vamos lá, como eu avisei. O 60, que é o mínimo múltiplo comum, se você olhar, vai ficar o quê? Como novo denominador da fração resposta. Agora, nós temos o quê? Que encontrar o numerador. Então vamos pegar 60 e dividir pelo denominador de cada um. Então dividir por 12 e 60 e dividir por 10. 60 dividido por 12, 5. E 60 dividido por 10, 6. Então 60 dividido por 12 foi 5. E agora eu multiplico pelo numerador. Então vai ficar 5 vezes 1 mais 60 dividido por 10, 6. Vezes o numerador, 5. Então 6 vezes 5. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 5, 30. Sobre 60. Então vai ficar 35 sobre 60. Perceba o seguinte. Ambos dividem por 5. Então vai ficar o quê? Novamente, se tiver com dúvida por que eu posso dividir sem alterar o valor da fração, tem que ver a aula de número 7. Isso, a aula de número 7, que é para simplificação de fração. Então, 35 dividido por 5, 7. E 60 dividido por 5, 12. Então, este é meu resultado, certo? 7 sobre 12. Bom, perceba que ficou mais claro, né, que esse dispositivo prático ele realmente serve para somar as frações. Agora, vamos fazer as contas mais diretas, sem estar mostrando que o dispositivo prático realmente funciona. Vamos utilizá-lo. Então, vamos para o exemplo 3. Exemplo 3, nós temos 4 sobre 15 mais 7 sobre 20. Bom, como a gente já viu, precisamos primeiro encontrar o mínimo múltiplo comum de 15 e de 20. Quem é o mínimo múltiplo comum de 15 e de 20? Eu faço meu dispositivo prático. Realmente, esse programa não gosta muito de mim. Ele não reconhece o que eu estou querendo fazer. Então, veja, divido por 2 o 20. Então, tem que começar pelo 2. 15 não divide, então desce. 20 dividido por 2, 10. Divido por 2 ainda o 10. Então, 2. 15 não divide. 2. 10 dividido por 2, 5. Não divide mais por 2, mas o 15 divide por 3. 15 dividido por 3, 5. E 5 não divide, então desce. E agora por 5. 5, 1, 5, 1. Terminou. Então, 2 vezes 2, 4.
4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Encontramos 60 de novo no resultado. Então, meu novo mínimo é 60. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 60 e vou dividir por 15, que é dividir pelo denominador. Quando eu divido, dá 4. E agora eu pego esse 4 e multiplico pelo numerador. 4 vezes 4. Mais, que é o símbolo, o sinal que está aqui. Vou pegar o 60 e dividir por 20, que é o segundo denominador. Perceba isso. Quando eu pego 60 e divido por 20, dá 3. Então vai ficar 3 vezes 7. Agora eu vou ficar com 16 mais 21 sobre 60. Isso dá 37 sobre 60. E paramos aqui. Vamos agora para o exemplo 4. Nós temos no exemplo 4, para determinar o valor de 2 sobre 14, ou 2 quatorzeavos, mais 3 sobre 8, ou 3 oitavos. Bom, mais uma vez, eu preciso começar encontrando o mínimo múltiplo comum entre 14 e 8. Então vamos lá, fazer o dispositivo prático. Agora nesse exemplo eu vou tirar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, para você saber a diferença. Então divido por 2. 14 dividido por 2, 7. 8 dividido por 2, 4. Ainda divide por 2 o 4. 2. Então 7 e 2. Divido por 2 ainda. 7 não, repete. 1. Parou no 1, esquece. E agora por 7. 1, 1. Bom, quando eu multiplico, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 7, 56. Então, meu mínimo é 56. Se meu mínimo é 56, o novo denominador da minha fração resposta é 56 também. Aí eu pego 56, divido pelo primeiro denominador, que é 14. E quando eu dividir 56 por 14, pensando um pouco aqui, é 4. Certo? Então vai ficar 4 vezes o numerador, que é 2. Mais. Agora eu vou fazer a mesma coisa na segunda fração. 56 dividido por 8, que é 7. Então, vou pegar 7 e multiplicar pelo numerador, que é 3. Então, agora nós temos 8 mais 21 dividido por 56. Então, nós temos 29 sobre 56. E encontramos a resposta. Bom, vamos para um quinto exemplo. No exemplo 5, nós temos que determinar o valor de 16 sobre 12 menos 7 sobre 16. Perceba o seguinte. Tem um menos, aí você diz, eita, eu não sei a fórmula com menos. Na aula passada, nós vimos que para resolver operações com fração de mais ou de menos, é as mesmas regras. Então, continuo tirando o mínimo múltiplo comum de 12 e de 16. Que é o mínimo múltiplo comum de 12 e de 16? Vamos saber agora. Eita, aqui eu esqueci de mostrar o máximo divisor comum entre os dois, não foi? Eu vou fazer nesse. Então, o mínimo múltiplo comum, quando eu divido por 2, vai dar 6 e 8. Divido por 2 de novo, 3 e 4. E quando eu divido por 2 de novo, que esse ainda continua dividindo por 2, né? Vai dar 3 desce, 2, divido por 2 ainda, a segunda parte. Então, 3 e 2, 3 e 1. E por 3. Então, fica 1 e 1. Então, agora nós temos 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16.
E 3 vezes 16, 48. Então, esse é o nosso mínimo múltiplo comum. Agora, quem seria o MDC? Que é o máximo divisor comum de 12 e 16. É o maior número que divide 12 e 16, né? Então, vamos ver que número é esse. Ambos dividem por 12, então dá 6 e 8. Dividem por 2 também, 3 e 4. Então, terminamos. Esse é o maior múltiplo, maior divisor comum entre os dois. É 4. É o maior número que divide ambos os termos. Então, existe uma diferença muito grande entre o MMC e o MDC, certo? O MDC a gente trabalhou mais nas aulas passadas. Então, agora que eu encontrei 48 como MMC, é só botar o 48 aqui. Aí, o 48 eu divido pelo denominador da primeira fração. 48 dividido por 12 dá 4. Então, fica 4 vezes 16 menos 48 dividido pelo denominador da segunda fração, que é 16, que dá 3. Então, fica 7 vezes 3. 4 vezes 16 dá 4 vezes 16, 40, mais 24, 64. Certo? Ok? E agora, nós temos o seguinte. Oi, aqui. E o menos 21. Então, agora, sobre 48. 64 menos 21 dá 43, não é isso? Sobre 48. Chegamos no resultado que queremos. Vamos agora para o exemplo 7. Exemplo 6. No exemplo 6, nós temos o primeiro caso com 3, menos 5 sextos, mais 3 quintos, mais 12, mais 2 sobre 15. 2 quinzeavos. Bom, continua a mesma coisa. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 6, 5 e 15. Certo? Vai ser bem fácil. Bom, 6 dividido por 2, né? Então tem que começar por 2. 5 não, então repete. 6 dividido por 2, 3. 15 não divide por 2, exatamente, então desce. Aí já não divide mais por 2, agora por 3. 5 não divide, 3 por 3, 1. E 15 dividido por 3, 5. E 5, 1, 1 e 1. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 5, 30. Então, meu mínimo múltiplo comum é 30. Agora, eu sei que minha fração resposta tem como MMC, como denominador novo, o MMC, que é 30. Então, eu vou pegar o 30 e vou dividir por 6, que é o primeiro denominador. 30 dividido por 6, 5. Vou pegar o 5 e multiplicar pelo menos 5, né? Mais, vai ficar agora o quê? 30 dividido por 5, que é o segundo denominador, que dá 6. Então, 6 vezes 3. Mais, por fim, 30 dividido por 15, que dá 2. Então, vezes o terceiro denominador, numerador, 2. Então, eu vou ficar com menos 25, mais 18, mais 4, sobre 30. Isso é a mesma coisa que menos 25, mais 22, sobre 30. Então, minha resposta, como vocês já aprenderam, é menos 3 sobre 30, que dá para simplificar, dividindo por 3 em cima e embaixo,
menos 1 sobre 10. E essa é a minha resposta. Então veja que com 3 também a dificuldade é a mesma. Não tem, na verdade, não existe dificuldade. Exemplo 7. No exemplo 7, nós temos também um com 3, que é o menos 8 quintos, menos 9 décimos, menos 10 vinteavos. Bom, vou tirar o mínimo múltiplo comum de 5, 10 e de 20. Que vai ser quem? Vou usar aquele dispositivo prático que aprendemos. Dividem por 2, dois números. 5 não, então repete. 10 dividido por 2, 5. E 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5 desce, 5 desce. 10 dividido por 2, 5. E 5 dividido por 5 fica 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 5, 20. Então, meu mínimo é 20. Então, agora, vou fazer aquele procedimento. Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, vai ficar 20 dividido por 5, que dá 4. Então, vai ficar menos 8 vezes 4. E agora, 20 dividido pelo segundo denominador, 10, que dá 2. Então, fica o quê? Menos mais 2 vezes menos 9, que é o segundo, mais 20 dividido por 20, que dá 1, vezes menos 10. Então, 1 vezes menos 10, como fizemos em todos os casos anteriores. Menos 8 vezes 4, menos 32. Menos 2 vezes 9, menos 18. E menos 1 vezes 10, menos 10. Como já vimos na multiplicação de números negativos e positivos, na multiplicação de números inteiros, sobre 20. Então, agora nós temos o quê? Menos 40, 50, menos 60 sobre 20. Vou apagar aqui que o 6 não está aparecendo legal. Numa das aulas, eu disse que quando terminasse com 0, os dois, eu podia cortar. Ficava menos 6 sobre 2. Menos 6 sobre 2, vou até botar de vermelho para ficar o foco aqui. Quando eu divido por 2 em cima e embaixo, que não altera o valor, fica menos 3 sobre 1. Lembra quando eu defini menos 2 sobre 1, 2 sobre 1 como 2? Então, usando a mesma ideia, menos 3 sobre 1 é menos 3. Então, minha resposta é menos 3. Vamos agora para o último exemplo da videoaula de hoje, que é o exemplo 8. No exemplo 8, vamos mostrar denominadores mais estranhos, certo? Então, vamos mostrar 15 sobre 32, mais 7 sobre 28, menos 18 sobre 16. Então, perceba que agora, por isso que usamos o método do MMC, porque aqui não dá para imaginar muito claro que número eu tenho que multiplicar, tanto a primeira, tanto a segunda, quanto a terceira, que números, né, para dar o mesmo denominador. Mas com o MMC isso fica fácil. Então, vamos encontrar o MMC de 16, 28 e 32. Usando o dispositivo prático, que eu acho que você já está acostumado, né? Depois de 8 exemplos. Então, vamos lá. Dividem todos por 2. Então, vai ficar 8, 14 e 16. Certo? Todos dividem por 2 ainda. Então, fica 4, 7 e 8. 2 ainda dividem por 2. Então, fica 2, 7 não, então repete, e 4. Ainda divide por 2,
2, não, dá 1 aqui, 7, 2, por 2 de novo, 1, 7 e 1, e por 7, que dá 1, 1 e 1. E terminamos, né? Bom, isso aqui não vai ser tão simples, mas vamos lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Temos que fazer agora 32 vezes 7. 7 vezes 2, 14, sobe 1. 3 vezes 7, 21, com mais 2, 22. Então, meu mínimo é 224. Veja que isso não seria fácil de imaginar. A não ser que você seja uma mente extremamente bem treinada para fazer esse tipo de conta. Eu acho que nem bem treinada. Você teria que ser quase um gênio mesmo para conseguir enxergar essas coisas assim. Então, aqui 224. Certo? Então, vamos utilizar o que já aprendemos. O denominador da resposta será 224. Bom, agora temos que dividir 224 por 32, certo? Bom, temos que pensar um pouco, né? Para não estar fazendo aquele processo de tabuada. Eu acho que é fácil pensar. Vamos pelo método de tentativa. Se fosse 30, 3 vezes 8, 30 vezes 8, daria 240. Então passa. E tem que dar um 4 aqui embaixo, né? Então, não pode ser 8. Para dar um 4, tem que ser 7. Vamos tentar 7? 2 vezes 7, 14, sobe 1. 3 vezes 7, 21, com mais outro, 22. Então, realmente, é 7. Então, fica 7 vezes 15. Vamos agora fazer o próximo, que é 224 dividido por 28. Novamente, temos que pensar em outro número, né? Para dar 4. Podemos pensar no 8, porque 8 vezes 8, 64, né? 8 vezes 2, 16. Mais 6, 22. Então, encontramos ele. É 8. Então, fica mais 8 vezes 7. Então, veja que tem que usar um pouco a cabeça para resolver as coisas. Não é só ir papel mesmo, né? E por fim, 224 dividido por 18 vai dar quanto? Temos que pensar no 18. Bom, tem que ser maior que 10, vocês conseguem enxergar isso, né? Então, vamos tentar o primeiro, que dá 24, que é 13. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 1 vezes 8, 8 e 1 vezes 1, 1. Então, 4. Aqui dá 13. Sobe 1. E 2. Vamos ver se não tem algum equívoco. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Ok. 1 vezes 8, 8. E aqui... Ah, não, porque aqui não é 18. Foi mal, gente, aqui. Podia editar, mas vou deixar assim mesmo, certo? Porque é muito grande já as aulas. Aqui é 16. Então, temos que pensar no 16. Vamos tentar o 14, certo? Porque 4 vezes 6, 24. Eu acredito que seja esse. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 1, 1. Quando eu somo, vai ficar 4, 12, sobe 1, 2, 224. Então, realmente é 14 o resultado dessa divisão. Então, fica mais 14 vezes o numerador menos 18. Então, veja que a conta já está mais... não tão rápida quanto antes. Então, veja. Agora eu tenho que fazer as multiplicações, as devidas multiplicações. Quem é 15 vezes 7? 7 vezes 5, 35. Sobe 3. 7 mais 3, 10. Então, aqui dá 105. Mais 8 vezes 7, 56. Não é isso? E 14 vezes 8, 14 vezes 18 fica como?
4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. Com um 3 que subiu, 7. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 1, 1. Eu somo. Olha, se vocês estão com dúvida no que eu estou fazendo aqui com multiplicação, é bom dar uma olhada na aula que a gente fala sobre multiplicação, certo? Então, aqui 2. 7 mais 8, 15. Sobe 1. E aqui 2. Então, temos negativo. Por que negativo? Olha o menuzinho aqui, né? Também tem dúvida no sinal, temos uma aula que falamos sobre jogos de sinais. Então, menos 252. E o denominador? 224. Bom, agora vamos somar, né? Vamos lá. Vai ficar o quê? 105 mais 56, que dá 161. Menos 252 sobre 224. Já também trabalhamos subtração de números inteiros. Então, para isso é fácil. A resposta é negativa e vai ficar 252 menos 161. 2 menos 1, 5 não tira 6, então 15. 15 menos 6, 9. Peguei emprestado, devolvo. 2 menos 2, 0. Então dá menos 91 sobre 224. E assim encontramos a resposta que estávamos procurando. A soma dessas três frações é menos 91 sobre 224. Bom, galera, essa foi a nossa aula sobre a soma de frações com denominadores diferentes. Então perceba que o procedimento prático é muito fácil, é só seguir a formulazinha, a receita e não tem dificuldade. Se você gostou do vídeo, curta o canal e se inscreva no canal também, certo? E compartilhe com seus amigos que têm dificuldade nessas coisas da matemática básica. Bom, valeu e até a próxima aula que falaremos sobre a multiplicação de frações.